Suíça é um lugar fantástico. Você ficou quanto tempo lá na Suíça? Na Suíça eu peguei 2 dias só. Peguei 2 o dias. carro, aluguei e fui pra lá nos Alpes Suíços. As facilidades de estar na Europa, né? A mobilidade ele é muito... É que você ficou 4 meses, 5... Eu fiquei 1 mês na Itália e eu peguei uns dias porque é do lado da Suíça. Ah, tá. Mas isso foi junto com o seu intercâmbio? Isso. Porque eu queria visitar outros países, só que, cara, eu fui muito focado no intercâmbio. E eu tinha 1 mês só. Falei, eu não vou sair. Eu pensei em sair, mas eu falei, eu tenho pouco tempo, então eu vou aproveitar o máximo possível aqui. Outra coisa que você tava falando, né? Você não andou com os brasileiros, você andou sozinho. Isso é importante. Porque quando você começou a falar, você falou assim, eu tenho vergonha. Porque é natural, você usa os outros brasileiros de muleta, você anda brasileiro, anda com brasileiro. Sempre tem alguém que vai falar melhor. E esse alguém que vai falar melhor é que vai praticar mesmo. O resto não vai aprender. Quando você falou da aula, da parte pedagógica, o Pierre, ele fala bem exatamente isso daí. Na realidade, a aula não foi feita para você aprender, foi feita para você entender a matéria. A aula é um ambiente coletivo e passivo. Você está num conglomerado de pessoas recebendo informação de forma passiva. Ali você entende. Estudante é uma atividade individual e ativa. Você está sozinho em algum lugar, escrevendo, fazendo. Ali você se torna autodidata, é fazendo. Exato. Porque aquilo que você mais faz durante a vida, que é andar, você ainda tropeça. Imagine se você não praticar. Exatamente. Eu gosto dessa linha de raciocínio porque ela vai ao encontro, porque todo mundo fala de encontro, mas o que vai de encontro conflita, né? Vai ao encontro do que a gente preza no nosso curso. Por isso que a gente fala, aulas curtas, direcionadas, ali pra você entender bem. A gente trabalha muito com contextualização, né? Por isso que o Diogo, ele é aluno também. E aí, por isso que eu falo pros alunos, eu vim aqui pra saber da sua vida. Por quê? Porque eu vou pegando a vida do aluno, vou contextualizando e aí a gente consegue trazer algo que é realmente plausível para ele estudar, gera um entendimento, pratica durante a semana, né? E vai utilizando de forma ativa e não de forma passiva. Porque a maior parte das pessoas quer estudar de forma passiva e aí não tem resultado. Mas essa é a questão. Nosso sistema de ensino foi moldado de forma inadequada. Porque esse sistema de ensino é da época da Revolução Industrial. A gente não vive mais essa época. Sim. Então a gente tem que mudar. A gente tem um paradigma de que uma pessoa autodidata é uma pessoa de outro mundo, né? Mas autodidata é aquele que aprende fazendo, Sim. né? O Dioguinho faz aula com você. E sexta-feira passada eu fui buscar o Dioguinho. Eu tava conversando com a moça no carro, né? Na viagem. Eles começaram a falar inglês. Achei fenomenal. Porque eu deixo ele fazendo aula com você, eu não acompanho toda a aula, eu tenho outros afazeres, né? E ele falando inglês com a menina. Ele tem 9 anos? 9 anos. Coisas básicas, né? Eu tava num tablet fazendo desenho e tal, mas ele falando do desenho em inglês, respondia em inglês, ela falava inglês. Eu falei assim, caramba, mas ele tá falando muito bem pra idade dele, Sim. né? Nossa, eu achei fenomenal. Eu acho muito importante os pais hoje em dia ver a importância do inglês e levar para os filhos, né? Até mesmo se o pai não fala inglês. Mas ele levar isso pro filho, porque eu sempre digo que não é algo tão prazeroso você aprender o inglês. É algo difícil. Você se sente burro, demora para pegar. Só que quando você toma gosto, obviamente não é todo o processo, é só o início. Quando você toma gosto, cara, aí já era. E você começando desde criança, você perde essa parte chata, né? Porque a parte chata é quando a gente já tá com a vida acontecendo um monte de coisa e você tem que aprender o verbo to be, uma palavra você fala e não consegue evoluir. Então o começo eu acho chato, mas para criança eu acho muito importante, pelo menos para pegar gosto, mesmo que não vá ser fluente no início, mas ali você já tá com as palavras já bem, você já tá com o ensino já bem bem na cabeça, né? Sedimentado. Eles absorvem muito rápido, né? Exatamente, e eles são menos resistentes. Adulto é muito resistente, então você tem que, às vezes, abordar as coisas de uma forma diferente. A criança não tem tanto essa barreira. Só que você apresenta o inglês pro adulto e pra criança de formas diferentes. O adulto, você pode 100% focar no futuro. Porque o cara, ou a moça, ela tá fazendo ali o inglês porque tem um objetivo. Então, eu normalmente pergunto pros alunos, qual que é o seu objetivo? Né? Porque você tem que ter um objetivo pra aprender inglês, senão você não faz nada. Eu quero viajar. Então, beleza, eu foco na viagem, e aquela sua viagem, aquele seu compromisso. Eu quero trabalhar, e o seu emprego. Lembra o último emprego que você pegou? Vamos correr atrás disso daqui. Numa dor Agora, não desejo, você foca. Numa dor eu não desejo. Agora, na criança, eu não consigo falar para uma criança de 9 anos, foca no seu futuro.
A criança ainda não pensa tão a longo prazo, né? E nem Não, deveria praticamente também. vive por osmose. Exatamente. Eu teve uma vez que eu fiz uma abordagem assim com o garoto, né? Falei, ó, o que você faz? Eu jogo o jogo tal. A primeira vez que você jogou esse jogo tal, foi fácil ou foi difícil? Foi difícil. Você era ruim ou você era bom? Eu era ruim. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Vai parecer difícil. Você vai achar que você é ruim, mas depois de um tempo você vai ficar bom igual você ficou no jogo. Aí, por essa questão de associação, fica mais fácil de você introduzir o inglês para uma criança. Eu falo pro Dioguinho bem isso. Na realidade, eu ensino pra ele os 3 Cs da vitória, né? Começou, continua e conclua. Nossa, daí não sabia não. Ele sabe disso aí. E, por exemplo, eu faço muita analogia da natação, né? Quando eu coloquei ele na natação, ele fez 4 anos de natação, ele tinha medo, ficava na borda. Hoje ele parece um peixe. Eu falei assim, o que mudou daquele primeiro dia pra agora? Ele falou, constância. E aí, quando você tem uma vitória na sua vida, você tem referência. Se você é uma pessoa que não é acostumado a ter pelo menos uma vitória, como você tem referência que você pode mais se você nunca arriscou algo a mais? Exatamente. Então isso é muito bom, porque você fala, é possível. Mudando um pouquinho de assunto, hoje na carreira militar você utiliza o inglês ou não faz diferença? Pouco. Utilizo pouco. Apesar que recentemente, uns 60 dias, 90 dias atrás, saiu uma prova pra gente fazer da ONU, né? E a gente, policiais representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ia para algum evento da ONU, né? Então tinha uma prova de proficiência em inglês. Eu estava estudando para fazer, mas ela foi cancelada. Mas assim, eu já perdi a oportunidade, antes de fazer o intercâmbio, de ir para o Canadá, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, entendeu? legal. Porque eu não tinha o inglês ainda, uma fluência de inglês. Você conseguiria exercer a função em outro país? Como policial, não. Eu ia fazer um curso fora, né? Representando. Né? Perdi 2 oportunidades. Isso porque foi antes do meu intercâmbio. Entendi. Então, esporadicamente, aparecem algumas coisas. Por exemplo, alguns policiais, são poucos policiais que são fluentes em inglês. Mas o povo que faz segurança privada de alguns empresários, o retorno financeiro é muito maior. Sim. É muito maior, porque você é bilíngue. Eventos também, entendeu? né? Tem Eventos isso. internacionais, inclusive, recentemente agora, que vai acontecer agora na próxima semana, da NFL, né? Eles precisam de seguranças, policiais que sejam bilíngues, para fazer esse tipo de serviço, VIP, né? Então, olha só que oportunidade. E assim, essa prova que a gente estudou junto, eu e o Diogo, cara, pensa numa prova difícil. Era a prova de listening, você tinha 3 áudios em que era o áudio da testemunha, o áudio do funcionário do hospital que recebeu a pessoa que foi acometida pelo crime, e eu esqueci qual era o terceiro. E tinha o da polícia, na investigação. E tinha o da polícia da investigação. Você tinha que ouvir os 3 áudios e escrever um BO. Tipo, eu fazendo com ele. Inglês. E a gente fazia assim, a gente rodava o áudio e cronometrava, porque tem tempo na prova, né? E aí, a gente podia ficar com um pedaço de papel e eu anotando todas as informações. Mas, cara, eu nunca fiz um BO, né? Que eu não sou... O Diogo ainda foi melhor que eu. Ele tinha mais fluência nisso. Mas foi uma experiência muito boa. Primeiro porque é um teste pra mim como professor também. Então, poder ouvir aquilo, entender, trazer os detalhes. Às vezes, dar um pouquinho mais de atenção individualizada pra aquele aluno e ver que você pode personalizar o seu atendimento. Isso é algo muito bom pra mim como professor. Sim. Mas foi uma coisa muito, muito legal, cara. Legal.